campeões, tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando, lavando sempre as mãozinhas e usando álcool gel. Muito bem, vamos estudar um pouquinho? Hoje nós vamos estudar ciências, cuidados ao erguer cargas, ao levantar coisas pesadas, né? Hoje já existem, como nós já vimos na aula anterior, máquinas, né, que ajudam nesse serviço, né? Quando é algo muito pesado, existem máquinas que ajudam a levantar esse peso, não é isso? Só que em algumas coisas para levantar, tipo uma bolsa pesada, uma caixa, não existe ainda máquinas para isso. Tem que ser o ser humano. E aí nós vamos estudar a forma correta de carregar uma mochila, de levantar uma caixa pesada do chão, a postura correta para sentar e trabalhar de frente para o computador. É o que nós vamos estudar agora nesse capítulo, ok? Então vamos ver lá, ver um pouquinho. Abram o livro na página 152. Ele botou lá: cuidados ao erguer, ao levantar cargas. Vamos explorar a postura do nosso corpo e também conhecer invenções que nos ajudam a erguer, a levantar cargas. Ao erguer uma carga, qual deve ser a postura do nosso corpo? Existem várias invenções que nos ajudam a erguer cargas. Por exemplo, nas imagens das páginas anteriores, vimos a retroescavadeira, aquela máquina, né, que cava o buraco e tira a terra de dentro do buraco e coloca para fora, né? Antes de inventarem essa máquina, quem fazia isso era o ser humano, não é isso? Agora, com a invenção da retroescavadeira, quem faz esse serviço pesado é a máquina. Mas sem nenhuma máquina, usando apenas nossos músculos e nossos ossos, também podemos erguer cargas. Contudo, temos de tomar alguns cuidados para não nos machucar. Vamos conversar com uma fisioterapeuta. Essa profissional pode nos dar conselhos sobre os cuidados que devemos ter com nossa postura ao movimentar cargas e também no dia a dia, né? Cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo para manter o nosso corpo sadio, sem dores, não é isso? Eu não posso levantar um peso de qualquer forma, tá? Para poder manter o meu corpo perfeito, sem dores, e tem regras, formas que precisam ser seguidas para poder levantar um peso sem causar dores, sem causar prejuízos para o meu corpo, ok? Com a palavra. O que faz uma fisioterapeuta? Trabalhamos essencialmente na reabilitação física das pessoas. Podemos tratar doenças e lesões relacionadas aos músculos, aos ossos em geral e à coluna vertebral em particular. Quais problemas são comuns nas crianças que procuram sua ajuda? Problemas no cotovelo, no tornozelo, nos joelhos e nas mãos, por exemplo. Também há crianças com problemas na coluna, geralmente relacionados a alterações e vícios de postura, sentar de qualquer jeito, carregar a mochila numa alça só, não é isso? Então, sempre temos de estar atentos à nossa postura? Sim, principalmente em situações como levantar uma carga. Se a postura estiver incorreta, haverá sobrecarga na coluna vertebral, o que pode causar dor. Qual seria a melhor postura para ficar sentado na carteira escolar ou em frente ao computador e à TV em casa?
As costas devem estar retas e apoiadas no encosto da cadeira. Olha o que eu falava lá na sala. Os ombros devem estar relaxados e os braços sobre um apoio. Os pés devem estar no chão ou apoiados. Deve haver um ângulo de 90 graus dos joelhos em relação aos quadris. Importante: evite sentar em cadeiras sem encosto e em sofás muito fofos. Que outros conselhos você daria para as crianças? Não ficar muito tempo assistindo a TV ou na frente do computador. Também é importante sentar adequadamente e em locais apropriados. Evitar mesas muito baixas ou sentar-se no chão para fazer a tarefa. Aí aqui, ó, nós vamos ver agora um slide que eu coloquei. Olha lá, com algumas dicas, ó, da postura correta de sentar ao computador, para utilizar o computador. Vamos lá? Olha lá. Número 1, manter o topo da tela ao nível dos olhos e distante cerca de um comprimento de braço. 2, manter a cabeça e pescoço em posição reta, ombros e braços relaxados. 3, manter a região lombar, as costas, apoiadas no encosto da cadeira ou em um suporte para as costas. 4, manter o antebraço, punhos e mãos em linha reta, posição neutra do punho em relação ao teclado. 5, manter o cotovelo junto ao corpo. 6, manter manter um espaço entre a dobra do joelho e a extremidade final da cadeira. Manter ângulo igual ou superior a 90 graus para as dobras dos joelhos e do quadril. 7, manter os pés apoiados no chão ou, quando recomendado, usar descanso para os pés. Ok? Prestar atenção nas dicas? Vamos à próxima página, 153. Ele colocou lá, número 1. Manuela precisa levantar uma caixa com vários objetos. As imagens a seguir mostram a maneira correta de fazer isso. Então, tem uma sequência de imagens mostrando a forma correta de se levantar um peso, de se levantar a caixa que está aí, ok? Aí, olha o que é que ele falou lá. Agora, associe as instruções abaixo às imagens corretas. Então, o que que vocês irão fazer? Vocês irão ler a frase e observar em qual das imagens está acontecendo o que está escrito na frase. E aí vai colocar o número da imagem aqui, ok? A mesma coisa nas 4 frases. Na terceira frase tem, ó, que completar, tem uma palavrinha que tem que encaixar aqui. Vocês irão ler e aí irão descobrir qual é a palavrinha que vai encaixar aí, ok? Na página 154, ele colocou: observe e compare as imagens abaixo. À esquerda, vemos o braço com seus músculos e ossos. À direita, vemos um braço artificial, feito por algumas crianças. Complete as lacunas com os termos do banco de palavra. Aqui, os termos estão aqui. Contraído, relaxado, osso e tendão. Aí vocês irão observar aqui o braço. Esse braço aqui, vai observar, ó, o músculo chamado bíceps. Esse músculo, o que está acontecendo com ele? Ele está contraído, ele está relaxado, o que está acontecendo com ele? Agora vai olhar aqui, ó, onde está apontando a setinha. O que é isso aqui onde a setinha está apontando? É um osso ou é um tendão? Agora, a segunda imagem. Vai olhar aqui, olha a posição que está o músculo chamado bíceps. Esse músculo agora,
Ele está contraído ou ele está relaxado? Coloca aqui. Agora vai observar onde a setinha está indicando. Olha aqui a setinha. Ela está indicando um osso ou tendão? Completa aqui embaixo. Depois de completar, vocês irão, ó, completar aqui a frase. Olha lá. Termine de escrever o texto que explica o que acontece com alguns ossos e músculos do braço quando levantamos uma carga. Então, ó, vocês irão ler de acordo com o que completaram aqui em cima, vão completar as lacunas do textinho. Para levantar o peso, nós flexionamos o braço, o músculo. Qual é o músculo? O que acontece com esse músculo? E os ossos do antebraço, o que acontece com os ossos do antebraço? Aí continua. Já quando estendemos o braço, o músculo, qual é o músculo? O que acontece com esse músculo? E os ossos do antebraço, o que acontece com os ossos do antebraço? Observa o que vocês completaram aqui, observa o desenho e vai completar aqui as frases do textinho, ok? Página 155, ele botou lá, número 4. Troque ideias com os colegas. Para você, qual foi a orientação mais importante dada pelo fisioterapeuta na entrevista da página 152? Vai voltar lá na página 152, vai ler lá a entrevista novamente e vai escrever aí de todas as dicas, as orientações que a fisioterapeuta deu, qual delas você achou mais importante? E aí você vai escrever essa orientação aqui, ok? 5. Analise as fotografias que mostram posições corretas para sentar. Em seguida, escreva uma legenda para explicar cada imagem. Use os termos do banco de palavras. Aí tá aqui, ó. Joelhos, quadril, pernas, pés, braços, ombros e costas. Vocês irão observar a imagem, podem voltar lá no textinho da fisioterapeuta, podem voltar lá no slide que tem lá a postura correta para sentar ao computador, e aí vocês irão criar uma legenda usando essas palavras aqui, explicando a imagem, ok? A mesma coisa, olha aqui, ó, com a segunda imagem. Vocês irão escrever uma legenda usando essas palavras aqui, explicando o que está acontecendo na imagem aqui, nas duas imagens, ok? 6. Compare as imagens e explique. Como é a posição correta para carregar bolsas e mochilas? Olha lá, ó. Qual das duas posições é a correta? Aí vocês irão observar, volta lá no textinho da fisioterapeuta, descobre qual é a posição correta e aí vai escrever aqui qual é a posição correta para se carregar uma mochila, ok? Letra B. Se a mochila ou bolsa for muito pesada, o que pode acontecer com nossa postura? Volta lá no textinho da 152 e aí vocês irão descobrir o que pode acontecer com a nossa postura se a bolsa ou a mochila estiver muito pesada, ok? Na página 156, vamos ver de novo. Neste capítulo, você aprendeu o quê? Amostras de solo de diferentes locais podem ser diferentes. Nós vimos, ó, a areia, vimos a argila e vimos o humo. A areia é aquele solo permeável que a água passa com facilidade. O solo argiloso é aquele que vira uma lama. Lembra que nós falamos que podemos até modelar bonecos com a argila? E o humus é aquele solo mais escuro,
próprio para plantação, para agricultura. Lavramos o solo nas atividades agrícolas e de mineração. Trabalhamos o solo, cuidamos do solo, né? Nós vimos a adubação quando nós colocamos fertilizantes no solo para tornar esse solo mais rico, mais forte, né? Para poder desenvolver a plantação. Vimos também que nós podemos arar o solo, né? Misturar, revolver a terra. Irrigação é quando nós molhamos o solo que está muito seco. Drenagem é quando nós retiramos o excesso de água do solo encharcado. E a mineração, o exemplo que nós vimos foi o quê? A brita, não é a pedra. Tem uma grande, né, uma grande rocha que ela vai sendo triturada, né, quebrada, né, em pedaços menores até se transformar na brita, aquela pedra, né, que é usada na construção, usada no concreto, usada para decorar jardins, não é isso? Nós já estudamos isso. Quando contraímos o bíceps, o braço flexiona. Devemos manter uma postura adequada ao erguer, ao levantar cargas, ao sentar e nas atividades do dia a dia. Há invenções que nos ajudam em tarefas do dia a dia, como levantar cargas. Aí ele botou aqui, ó, ser humano possui músculos, por exemplo, o bíceps. Os músculos movimentam os ossos. Se não tivesse o músculo, os ossos não iam se movimentar, ok? O ser humano possui ossos, é o nosso esqueleto, né? O ser humano realiza o movimento, que possibilita erguer cargas. O ser humano pode ser ajudado por invenções como essa que está aqui, ó. Tinha uma pedra muito pesada, né? O que as meninas fizeram? Olha lá, colocaram aqui, ó, uma roldana, amarraram uma corda e, ó, estão puxando a pedra. Fica mais fácil do que você ter que levantar, né? O peso fica maior. O ser humano pode explorar o solo. O solo pode ser explorado na mineração e na agricultura. O solo pode ser rico em areia, quando é o solo arenoso, argila, o solo argiloso, e o humus, é aquela terra própria para a agricultura. Ok? 157. Observe as imagens abaixo. Marque com um X a imagem em que a criança está sentada em uma posição adequada. Vocês irão observar, ó, as imagens e marcar um X naquela em que a criança está sentada corretamente. 2. Leia ao lado a fala do menino. Você concorda com o que ele diz? Aí ele disse, ó, quando nos movimentamos, os ossos aumentam e diminuem de tamanho. Os músculos acompanham o movimento dos ossos. Tá correto? Quando eu mexo com o meu braço, o osso do meu braço aumenta e diminui? É isso mesmo? Volta lá no textinho da 152. Lê com atenção e aí vocês irão escrever aqui, ó. Se você concorda ou discorda do menino e o porquê, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e volto já já com a correção, tá bom?